Calorosas saudações e hoje temos Susana Garcia, vereadora na Câmara Municipal da Amadora e mediaticamente mais conhecida pelos seus debates e opiniões sobre questões relacionadas com a criminalidade e a imigração. E eu creio que vocês sabem o que isso quer dizer. O que quer dizer é que se o YouTube fosse uma Câmara Municipal, eu era também vereador com a pasta do botão do like neste vídeo. Portanto, meus amigos, encarreguem-se vocês de fazer um bocado do trabalho por mim e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem aqui o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e as minhas redes sociais no vosso canto superior direito. Ora, vamos então ouvir a Susana Garcia a falar sobre a atualidade relativamente à conjuntura de criminalidade que vivemos, principalmente na Câmara Municipal onde ela é vereadora, na Amadora, mas também de uma forma mais genérica no país e também críticas acérrimas a Mariana Mortágua. Sra. Garcia, para terminar, se conseguir, num minuto, vou tentar. Uma nota de conclusão. Uma nota de conclusão, de facto é evidente a falência das políticas do poder local nos bairros, zonas urbanas sensíveis, que era um conceito que aliás já não é usado agora, nomeadamente no que diz respeito à Cova da Moura e ao bairro do Zambujal. E pior, o horizonte temporal que nos indicam para resolver o problema da Cova da Moura, que é 14 anos, que é absolutamente inaceitável desde o momento em que começou a surgir ali as primeiras habitações pós-descolonização, que foi quando começaram a vir as pessoas das ex-colónias e algumas do norte e também até do sul do país. Mas estas questões sociais, que são muito importantes e interessantes de analisarmos e que não foram corretamente equacionadas por parte do poder local mais do que o poder central, porque o poder local é que está ali para responder às necessidades de forma mais direta do que o poder central e falecendo os meios, aí sim é que vamos recorrer ao poder central, que por acaso durante muitos anos coincidiu sempre o governo com a mesma cor política daqueles que estavam na autarquia em causa. Eu falo da Amadora porque é o epicentro deste episódio, com 25 anos de políticas que coincidiam quase sempre com as políticas do governo que estava em vigor, pertencerem à mesma cor política, mas de facto eu acho que nós estarmos a falar dos problemas destes bairros para tentar justificar os episódios trágicos de violência que estão nas ruas é estarmos a desresponsabilizar, com todas as consequências que isso pode ter a curto e a médio prazo, estas condutas. Completamente de acordo. Ou seja, a Susana Garcia aqui faz uma análise macro, inicialmente a meu ver, quando diz que as zonas urbanas sensíveis que pelos vistos foram erradicadas, nomeadamente em termos da sua aplicação municipal e também institucional, pelos vistos, na sua nomenclatura, prejudicaram a Cova da Moura, e eu acabo por concordar com isso. Por exemplo, a questão da polícia de proximidade resolveria muitos dos problemas. Eu vou dar o exemplo de Oeiras. O Isaltino Moraes, com todos os defeitos que possa ter do ponto de vista legal no seu passado, o Isaltino Moraes tem qualidades como autarca que muitos autarcas deveriam almejar. À parte das questões da corrupção, do passado dele, ou de fuga ao fisco, seja o que for. O Isaltino Moraes teve uma capacidade na resolução do problema, neste caso no bairro da Portela, em Carnaxide, em que ele próprio teve uma intervenção direta relativamente à sua própria proximidade com o bairro, porque foi uma das políticas que ele próprio fez a nível de políticas públicas em Oeiras, que foi a proximidade com o bairro, e os bairros em geral, que ajuda a que nestes casos mais intensos a resolução dos problemas seja muito mais facilmente execuível do que, por exemplo, em outros locais. As pessoas podem perguntar-se, por exemplo, ok, Oeiras hoje em dia é uma zona tranquila, uma zona boa, talvez dos melhores concelhos do país para se viver, mas Oeiras há 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, quando o Isaltino Moraes foi eleito pela primeira vez, a realidade era bem diferente. Haviam muito mais bairros completamente desintegrados ou guetificados do que existem neste momento em Oeiras. E os que existem, a grande maioria deles, estão integrados, graças a programas da Câmara, por exemplo. Não é? E isso, em determinados aspectos, especialmente nas autarquias em Lisboa, tem falhado. A Amadora sendo uma delas. Não é? Portanto, isto que a Susana Garcia, de um ponto de vista macro, diz, completamente acertado. De um ponto de vista micro, se quiserem dizer, relativamente aos indivíduos que andam a queimar autocarros, a explodir carros, com molotovs a mandarem para ali e para acolá, claramente, não é? Ou seja, aquela primeira parte que eu digo que é verdade, ou seja, há uma desresponsabilização, ou há uma culpabilização a fazer por parte dos municípios que esquecem determinadas regiões em si e as gatificam, aí concordo, mas isso não valida que uma pessoa, só por isso,
ande por aí a arrebentar com carros que levem pessoas a ficarem internadas no hospital em estado grave com queimaduras de 4º grau na cara, ou 3º grau, ou o que é que foi. Portanto, completamente de acordo. Completamente de acordo. Eu dei o exemplo da Oeiras, que é o que eu conheço melhor, mas não comparando diretamente com a Amadora, era só um jeito de exemplo, porque a Amadora é dos municípios mais perigosos da Europa há vários anos consecutivos e parece que a situação não vai melhorar, mesmo com videovigilância no concelho. Porque, reparem, no que diz respeito à Cova da Moura, estes problemas que existem já existem desde 1974. E os episódios que nós estamos aqui a ver são perpetrados pelas terceiras gerações das pessoas que vivem nestes bairros, não pelas primeiras nem segundas. E as condições das primeiras e segundas gerações que lá viviam eram piores do que aquelas que existem agora. Portanto, este discurso paternalista e desresponsabilizador não pode ser aceito. Eu não o aceito e repudio por completo. E depois, ainda um outro aspecto. Para finalizar, insistirmos que a nossa polícia é uma polícia que se traduz por uma atitude diferenciada em termos de brutidão e de comportamentos discriminatórios para estas pessoas que residem nestes bairros é absolutamente falacioso e nós, nestas matérias, não vale a pena estarmos a falar com estados de espírito. Temos que falar com a matemática, porque a matemática não conhece afetos, não conhece emoções nem tendências político-partidárias. E a matemática é o que é. Nós temos nos últimos 10 anos um aumento exponencial de criminalidade, como nunca tínhamos tido. As taxas que nós tivemos no RASI de 2023 já não se viam há 10 anos atrás, portanto andamos para trás 10 anos e concomitantemente as operações policiais que acabam e terminam em incidentes mais trágicos, sejam com ofensas à integridade física, seja com óbitos, têm reduzido drasticamente. É verdade, e eu não me quero equivocar no ano, mas pelos dados que eu estive a verificar, já não acontecia uma morte deste género, praticada pela polícia, ora por abuso policial, ora por equívoco, desde 2018 ou 2019. Portanto, caracterizar a polícia portuguesa de uma forma genérica ou totalitária como sendo uma polícia extremamente abusiva, assassina constante, não me parece que é todo verdade. Primeiro, não é verdade. Segundo, é injusto, porque em determinados momentos, até em determinados parâmetros, eu acho que a polícia, segundo um panorama legal, deveria ter um pouco mais de liberdade para agir, em determinadas circunstâncias específicas, do que as que tem agora neste momento, não é? E além do mais, se quiserem acrescentar de uma forma indireta, as condições laborais bastante precárias que os próprios têm que sujeitar para estarem no ramo do policiamento. Portanto, parece-me uma situação complicada. Só aqui um elogio à Susana Garcia, porque eu gosto imenso. Sempre gostei da Susana Garcia. Acho que tem uma visão muitíssimo equilibrada, no sentido em que faz parte de uma direita que, de um ponto de vista securitário, eu me revejo bastante, não digo a 100%, que as pessoas têm sempre discórdias, mas em praticamente quase tudo revejo-me do ponto de vista securitário, mas ao mesmo tempo gosto que ela mantenha um estilo comunicacional que, de um ponto de vista mediático, é apelativo. E às vezes isso faz falta na direita portuguesa. Em todos os partidos, não estou a especificar. Eu acho que é importante, eu sei que ela está ligada ao PSD, mas mesmo que ela esteja ligada ao PSD, funciona sempre como uma outsider. As pessoas veem sempre a primeira figura da Susana Garcia do que propriamente o PSD. Não é? Se eu vos disser um deputado qualquer do PSD, como por exemplo, sei lá, um Alexandre Poço, que era o antigo líder da JST, nada contra, acho que é em bom português, um gajo porreiro, não é essa a questão, mas estará sempre muito mais ligado a uma questão partidária do que propriamente à pessoa em si, ou ao Luís Montenegro, não é? A Susana Garcia não. Pensa por ela própria, embora esteja ligada ao partido, mas por questões camarárias, se quiserem. Eu aprecio isso, esse quê de independência. Ao contrário, as taxas de óbitos dos polícias é exponencial, como nós nunca tínhamos visto. Morreram 31 agentes no exercício das suas funções desde o ano 2000. E só no último ano foram 1.300 ou 1.400 agredidos. O pior disso é isto mesmo. E já para nem falar dos rácios de suicídio, que isso aí acho que é mesmo mais grave. E 13, apenas, atenção, apenas aqui é usado, não é, a tentar retirar
a importância da vida destas pessoas e a impossibilidade do agente prefigurar isto como uma solução. A função da polícia é proteger a nossa vida e a nossa integridade física, não é retirá-la. E, portanto, 13 pessoas que são mortas nos últimos 10 anos através destas ações, operações policiais, coloca-nos como o segundo país da Europa mais seguro nesta matéria. Ao contrário, e o senhor professor disse isso, e bem, no início da sua intervenção, dos outros discursos da extrema-esquerda. Já agora, ali em baixo está o Jorge Bacelar Gouveia, que eu também gosto bastante. Por acaso, não ouvimos aqui a intervenção dele, mas antes da Susana Garcia neste segmento era ele que estava a falar, só uma nota, mas também uma excelente personagem do caráter político, principalmente jurídico, mas neste aspecto de comentário também político. Com responsabilidade até, deputados com responsabilidade até, como a senhora doutora Mariana Mortágua, que vêm dizer, atear fogo também para as labaredas que nós estamos a viver neste momento, labaredas dantescas, quando se diz que entra-se nestes bairros onde existem minorias étnicas já com uma tendência de se causar uma discriminação e sermos mais punitivos por parte das forças e serviços de segurança, porque traduzido em português foi mais ou menos isto que foi dito, isso é absolutamente inaceitável. E a matemática diz-nos o contrário. Portanto, nós temos que ter a serenidade de aguardar para o decurso do inquérito. E mais, a manifestação amanhã vem pedir justiça. Justiça é o que nós pedimos todos os dias, não precisamos de manifestações para isso. Susana Garcia, Jorge Bacelar Gouveia, Luísa Semedo, agradeço a vossa entrada no Prime Time. Obrigada. Boa noite. Uma à parte, e por acaso estava aqui a reparar, a Susana Garcia, de há uns anos para cá, a comunicação parece, não sei se era só desta, continua sempre com aquele toque ácido, mas parece um bocado mais calma. Não sei se foi só deste segmento ou não, mas é giro de ver aqui a evolução comunicacional. Mas em todo o caso, relativamente ao que ela diz sobre a Mariana Mortágua, é completamente verdade. Não sei se viram os discursos no Parlamento, em plenário, há 2 dias atrás, 2 ou 3 dias, não vos quero estar aqui a ficar, mas foi no penúltimo plenário. A Mariana Mortágua sobe ao púlpito e diz qualquer coisa como o caso que sucedeu a morte do Odair Muniz foi motivado por questões raciais. Não é? Ela indiretamente dá a entender que aquilo foi por questões raciais. E a verdade é que, de tudo o que se sabe da investigação, obviamente que ainda não há uma decisão perentória final, mas de tudo o que se sabe até agora, das mentiras que houve de um lado, o que é que não aconteceu do outro, e enfim, de tudo isso, o que se sabe é que não foi por motivações de caráter étnico-racial. A realidade é essa. E, portanto, a Mariana Mortágua, a meu ver, é das principais incendiárias disto tudo. De um ponto de vista prático, os maiores incendiários são aqueles que andam a incendiar carros. De um ponto de vista político, são aqueles que tentam queimar o fogo, ou apagar o fogo, no caso, com mais gasolina, não é? Parece-me isso. Com provocações, com uma espécie de tentativa de colar a sua narrativa política dentro da circunstância em si, que já é mau o suficiente, e acho que os partidos que o fizerem não vão ter ganho político nisso, muito honestamente. Mesmo até em termos de estratégia política, é que há que separar as duas coisas. Há o ético e o moral, não é? E depois há a questão de estratégia política. Muitas das vezes entram em conflito. Nesta circunstância, creio que não. Porque é de tal forma má e está de tal forma a prejudicar tanta gente, há tantas vítimas no meio disto, que eu acho que politicamente ninguém vai acabar por ganhar. Só vão acabar por perder quem o tentar fazer, e além do mais, parece-me também que isto só melhora quando efetivamente acabar. É que isto não é o orçamento de Estado, não é a estratégia, isto não é baixar 1% de IRC, isto são vidas humanas, são perigos de vida, são questões de segurança, é crime, são facas, são armas, é violência. Isto não é 1% de IRC, não é uns quantos por cento de IRS, não é? São coisas diferentes. Mas enfim, isto tem sentido figurativo, claro. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.